Olá, seja bem-vindo ao canal Brasa Projetos. Não sei bem o que especificamente falaremos aqui, só sei que temos grandes projetos para fazer mostrar e conhecer. Então, se você gosta de adrenalina, boas histórias, artes, projetos e outras loucuragens no melhor estilo, não deixe de acompanhar e se inscrever. Este é o primeiro vídeo de nosso canal e falaremos do carro que mais representa nossa essência, o Fusca. A história do Fusca é uma das mais complexas e longas da história do automóvel. Diferente da maioria dos outros carros, o projeto do Fusca envolveu várias empresas e até mesmo o governo de seu país e levaria à fundação de uma fábrica inteira de automóveis no processo. Alguns pontos são obscuros ou mal documentados, já que o projeto inicialmente não teria tal importância histórica e certos detalhes perderam-se com a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Aqui vou contar de uma forma mais resumida como este simpático automóvel se tornou um dos carros mais importantes da história, alcançando milhões de unidades vendidas e conquistando fãs e entusiastas pelo mundo todo. Nos anos 20, a Ford Motor Company, fundada em 1903 nos Estados Unidos pelo gênio da linha de montagem, Henry Ford, já se consolidava como uma das maiores fabricantes de automóveis populares do mundo com seu famoso Ford Modelo T. Um mercado até então pouco explorado pelos fabricantes, que com processos mais artesanais e veículos voltados à classe nobre da sociedade, deixava uma lacuna onde um trabalhador que precisava se locomover e teria renda para manter um veículo estava sujeito aos preços exorbitantes e carros que eram mais um item de ostentação do que para o dia a dia de um trabalhador comum. Nesta época a proposta do carro popular já existia e quem dominava o mercado era o Ford T, já consolidado no continente americano. Enquanto isso na Europa, mais precisamente na Alemanha, existia uma crise econômica pesada em decorrência da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918, onde a Alemanha que havia perdido a guerra sofreu grandes embargos econômicos, se tornando um país que além de pobre ficou desmoralizado pelo fracasso na guerra. Foi neste contexto de reerguer a nação alemã que entra no poder um dos maiores tiranos da história, Adolf Hitler. Como a própria história conta, Hitler e sua ideologia, seguidos de milhares, foram responsáveis pela maior e pior guerra já criada até os dias de hoje, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945 na Europa. Mas antes de iniciar uma guerra, a Alemanha precisava de recursos financeiros, pois além de estarem devastados e desmoralizados, os alemães não tinham fortes aliados de onde poderiam contar com ajuda. Um dos meios de arrecadação seria vindo do próprio povo alemão, que por mais que estivessem economicamente falidos não perderam seu espírito de reinado europeu, e continuavam a trabalhar em suas fábricas e indústrias, girando a economia da Alemanha após a Primeira Guerra. Para estes que trabalhavam as coisas fluíam melhor, e por mais que este cidadão não tivesse o dinheiro para comprar um automóvel à vista, ele teria sua fonte de renda mensal e era nisso que o governo nazista estava de olho. O governo alemão então desenvolveu um consórcio estatal, uma espécie de carnê onde o cidadão trabalhador após quitar todas as parcelas receberia seu tão sonhado Volkswagen, ou traduzindo, carro do povo. Em 1934 Hitler então no poder fecha contrato com nada mais nada menos que Ferdinand Porsche, que até então tinha uma tal notoriedade por seus projetos de sucesso e pelas empresas que passou, e tinha recém aberto seu escritório de consultoria em projetos automotivos em 1931. De 1935 a 1936 começam a rodar os primeiros protótipos do Fusca, ainda com motor e carroceria não definitivos. Após muito desenvolvimento, vários testes e quilômetros rodados, em 1938 foi autorizado pelo governo alemão a produção de 33 a 44 exemplares chamados de Volkswagen 38, nome em referência ao ano de fabricação, e com planos para mais 50 unidades em 39, conhecidos como Volkswagen 39. KKK, muito criativo. Desses carros foram fabricados apenas 900 unidades ao preço médio de um Rolls-Royce. Os três primeiros da série 30, chamados 303, foram feitos às pressas para uma cerimônia da pedra inaugural da fábrica. Os números de desempenho do veículo foram altamente divulgados, mostrando que aquele produto estava bem à frente de seus concorrentes. Nestes primeiros modelos já haviam as opções de sedã e conversível. Ainda em 38 Hitler resolveu trocar o nome de Volkswagen para KdF-Wagen. KdF era a sigla de um dos movimentos do Partido Nacional Socialista. Quem estudou sobre a Segunda Guerra já começara a entender como outras variantes do Fusca surgiram.
Nesta cerimônia de inauguração, Hitler prometeu 600.000 unidades por ano a partir de 1941, só promessa mesmo, pois nenhum cidadão recebeu seu carro. Até 1945, foram construídas mais 500 unidades que foram distribuídas como presente a membros de instituições do governo e a chefes da fábrica. Entre eles Hitler, claro. Com a morte de Hitler e o fim da guerra em 1945, a Alemanha se via novamente devastada, com seu povo tendo poucos recursos em uma terra ocupada pelos aliados. Nos meses e anos subsequentes começam as reformas estruturais no país, e neste processo viram que aquele simpático carrinho guerreiro poderia ser uma das ferramentas para a recuperação econômica alemã. Como a Alemanha se via ocupada pelos aliados Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, foram estes os responsáveis pelo desenvolvimento do país. E a missão de reconstruir a fábrica e recomeçar a produção do café ficaram para os militares da Inglaterra, responsáveis pela continuidade na fabricação do modelo e recuperação da linha de montagem que estava interrompida. Uma das primeiras medidas foi recuperar o nome Volkswagen. Com a recuperação econômica da Alemanha Ocidental, a produção e as vendas do Fusca deslancharam e tiraram a fábrica e a região de um buraco econômico. Depois de um tempo sob o controle dos aliados, a fábrica foi finalmente devolvida ao povo alemão. O projeto do Fusca veio da proposta de ser um carro barato, de manutenção simples e que aguentasse as várias adversidades do clima europeu. O que não se esperava era que ele conquistasse tantos fãs pelo mundo, sendo o Brasil um dos países que mais consumiram o Fusca. Aqui o Fusca chegou em 1950, e vinha completamente desmontado, sendo montado com alguns dos componentes fabricados no Brasil, um processo conhecido como CKD. Desde então continuou sendo produzido e renovado, passando por atualizações na carroceria elétrica e mecânica, passando do motor 1200 para 1300, e em seguida versões mais potentes de 1500 e 1600, oferecidos em exemplares mais completos como o Fuscão 1500, de 1970, e o raro Fusca Besourão 1600S, de 1974. Suas vendas no Brasil foram até 1986, ano em que saiu de linha devido às baixas vendas e tecnologias já defasadas em vista de seus concorrentes nacionais da época. Lembrando que as importações de veículos eram proibidas pelo governo ditador da época. Há uma história de que poucas unidades foram feitas em 1986, batizados de última série. O mais incrível é que em 1993, a pedido do atual presidente, Itamar Franco, o Fusca voltou a ser produzido pela Volkswagen do Brasil, ganhando o apelido de Fusca Itamar. Mas essa história tem mais viés político do que racional, visto que o carro era o mesmo de 1986 com algumas alterações nos acabamentos, ganhando catalisador, freios a disco na frente, pneus radiais e perdendo qualidade na fabricação, e os frisos cromados saíram e no lugar foram instalados adesivos. A proposta do carro visava a mesma de seu surgimento, ser um veículo barato. A imprensa na época não perdoou e o público não abraçou tanto a ideia, tornando o Fusca Itamar quase uma chacota nacional, deixando de ser fabricado oficialmente no Brasil em 1996 após 46.000 unidades vendidas. Desta vez sem festa de despedida como em 86. Uma curiosidade é que no México, nosso querido Fusca ou Escarabajo, como o chamam por lá, foi produzido até 2003, onde é muito utilizado por taxistas, sendo o último país a parar de fabricar o veículo. Na Europa existem modelos totalmente diferentes dos oferecidos por aqui na mesma época, modelos com melhores conjuntos mecânicos e que atendiam os exigentes mercados europeu e americano. Uma menção honrosa aos modelos derivados do Fusca, nossa querida Kombi, variante, VW 1600 ou simplesmente Zé do Caixão, Brasília e o lendário SP2. Fique no aguardo pois farei um vídeo especial para cada um desses modelos. Se você ficou até aqui, com certeza ficou curioso para saber que Fusca é esse que apareceu no início do vídeo. Pois bem, este é meu Fusca 1300 1976, tenho ele há 4 anos e é um Fusca último dono. Se Deus permitir só irá passar para meu filho, e assim por diante. Já tivemos várias experiências divertidas e outras nem tanto, mas sem perder a essência. No momento ele está internado, aguardando alguns reparos necessários. Não tenho previsão para a volta dele, mas irei registrar cada etapa. Se trata de um Project Car de pai e filho,
Então pode esperar bons conteúdos vindo aqui do canal. Ainda vou contar minha história com esse carro e o que ele trouxe para mim, mas isso é outro capítulo. Todo o texto e desenho foi feito por mim, então me desculpe se errei algum detalhe, estou aprendendo como criar esse tipo de conteúdo. Se quer ver mais vídeos nesta pegada desenho e história, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Acompanhe os processos do nosso Project Car e outros materiais para quem gosta de emoção. Obrigado por assistir.